Muito bem, nas próximas aulas você estará vendo como aplicar efeitos ou criar formatações em suas tabelas e também em bases de cálculos. Você estará vendo aqui como trabalhar com o grupo fontes, o grupo alinhamentos e o grupo número. No grupo fonte, você já tem talvez algum conhecimento de alguma outra ferramenta com os recursos aqui ofertados. Você tem aqui tipo de letra, tamanho de letra, você tem um facilitador para aumentar ou diminuir a fonte. Nós temos aqui efeitos como negrito, itálico, sublinhados. Temos efeitos bastante, outros recursos bastante aplicados aqui na ferramenta, que é a aplicação de bordas, cores nas células e cores nas fontes. Então, para que você possa aplicar um efeito, primeiramente você deve estar com uma área selecionada, ou a sua tabela toda, ou então parte dela em si. E aí então, por exemplo, você poderá ir lá e simplesmente ligar o efeito. No caso de bordas, cores e cores nas fontes, que são inclusive recursos mais aplicados, a ferramenta oferece para você uma grande variedade de recursos, como você pode observar aqui. Você pode, por exemplo, escolher inclusive a cor que você vai aplicar na sua borda, escolhendo então, por exemplo, aqui, vamos lá supor, você escolher essa cor, e como eu estava antes com a minha área selecionada, basta agora, por exemplo, escolher esse botão, todas as bordas, que é onde ele vai acabar colocando bordas para mim dentro daquela área então selecionada. Então veja que se por acaso você está posicionado numa célula qualquer, então essa sendo aqui a sua célula ativa, você clicar neste botão, você acaba ganhando uma borda, na verdade, indesejada ali, né? Você então não precisa dela. Então, nesse caso, para que você possa remover essa borda, utilize esse botão também, clicando, é claro, primeiramente na área afetada, na área formatada, e aí utilize esse botão e utilize aqui, por exemplo, sem borda. Nesse caso, ele remove a borda para você. Ali está. Então, posso estar selecionando toda uma área, utilizando aqui a aplicação de uma borda. Nesse caso, estarei colocando borda apenas na parte inferior da área selecionada. Então, veja que ele colocou a borda aqui. Ou você pode estar, então, selecionando uma área e aplicando, por exemplo, o recurso do sem borda. E aí você estará removendo essa área. Observe também que esses efeitos, como alinhamentos, talvez até o alinhamento não tanto, né, e nem o grupo número, mas o grupo fonte, que é onde você aplica cores nas células ou cores nas fontes ou bordas, não é interessante que você utilize o guia, porque caso contrário, se você usar o guia, por exemplo, nessa situação assim, você selecionou a sua área de dados usando o guia e resolveu então ir lá e colocar borda em sua tabela. Aí observe que ele colocou borda até a última coluna ocupada lá, selecionada. Então fica, na verdade, uma série de áreas selecionadas sem a devida necessidade. Inclusive isso dará problema até na hora de impressão. Então, para você remover, selecione a mesma área e utilize aqui sem borda também. Procure selecionar áreas selecionadas, apenas áreas de dados. Assim, marque a sua área de dados e aí vá lá e aplique o efeito que você queira colocar. Por exemplo, se você fizer isso aqui e utilizar, por exemplo, aqui um efeito de cor, você estará aplicando cores até a última linha selecionada. Isso também trará alguma dor de cabeça para você, principalmente na hora da impressão. Então, selecione a área, vá no botão cores e utilize sem preenchimento. Sem preenchimento, deixa a célula de forma nativa, ou seja, sem cor nenhuma. É diferente também de você, ao invés de botar sem preenchimento, escolher a parte branca. Se você usa branco, você tem uma aplicação de cor branca e aí você acaba apagando essas células, essa grade nativa aqui. Para você remover essa grade nativa, você fará por um outro método, mas procure não usar, por exemplo, a formatação por cor. Então, nesse caso,
eu volto novamente no baldinho, na ferramenta de preenchimento, e peço ali 100 cores. Muitos usuários fazem assim, ou selecionam tudo, usando esse botão, ou selecionam a área e aplicam cor branca para remover a área de grade da tabela. Até funciona, mas não é o mais indicado. Nesse caso, você acabou formatando, imagine 16 mil linhas por 1 milhão, desculpa, 1 milhão de linhas por 16 mil colunas. Então você acabou formatando um grande montante de células com uma cor, ou seja, com um atributo sem a devida necessidade. Então não utilize esse recurso para formatar ou para remover as grades da sua tabela. Use, na verdade, um outro recurso que você estará observando aí dentro desse nosso DVD. Então, procure sempre aplicar os efeitos em áreas selecionadas. Selecione a área desejada, o tanto quanto você precisa, e aplique, por exemplo, bordas na parte inferior, na parte superior, somente na esquerda, somente na direita, todas as bordas, somente externas mais grossas. Aqui você também possui outros modelos. Você pode, como eu acabei colocando para você aqui, você pode, por exemplo, escolher lá uma determinada cor, e a partir do momento que você escolher uma cor, você poderá aplicar o efeito de borda lá. Assim. Observe também que quando você escolhe, por exemplo, uma borda, quando você escolhe, por exemplo, uma cor de borda, a Microsoft oferece para você um pincel ou um lápis, onde você poderá estar, então, desenhando também a sua tabela através desse recurso aqui. Também, não deixa de ser interessante, você tem aqui também uma outra ferramenta que é o apagar borda, para você poder, por exemplo, apagar aqui as linhas que não deseja. Ou poderá, de repente, apagar tudo assim. Como, por exemplo, poderia arrastar o recurso aqui e apagar toda aquela borda colocada. E aí, novamente, você poderá, então, usar aqui. Acabei colocando uma borda num lugar que não pretendo. Então, vou selecionar novamente essa área, vou usar aqui sem borda, removi aquela área lá, selecionei a área que pretendo e uso novamente aqui todas as bordas. Aqui está, então. Então, esse recurso você aplica efeitos como, por exemplo, de cores. Você pode observar que o Excel 2007 e 2010 possui uma visualização dinâmica, onde, na verdade, quando você seleciona uma área e busca a aplicação desse efeito, ele já vai mostrando a você, na verdade, como vai ficar lá dentro da sua planilha. Um recurso excelente que acabou aparecendo para nós aqui nessas versões mais novas da ferramenta. Então, veja que você pode, na verdade, selecionar toda a área de sua tabela e lá, por exemplo, escolher a fonte, já visualizando ela diretamente dentro das células. Então, fica muito mais agradável e mais fácil de você escolher, por exemplo, um determinado efeito a ser colocado em sua tabela, então. A cor, mesma coisa, você poderá estar lá selecionando e utilizando o efeito de cores. Assim, por exemplo, podemos estar escolhendo aqui a cor da fonte, como quem sabe, nesse formato, e assim. E aí dou um acabamento bem mais atraente ao meu trabalho. Ok? Então, esse grupo fontes, você fica com os efeitos de borda, cores no preenchimento e cor na letra. Então, não esqueça, sempre selecione a área desejada. A partir da área desejada, aplique o efeito que você pretende aplicar. Nas questões bordas, utilize sempre sem bordas para remover bordas indesejadas e aplique as bordas que você pretende através desses recursos aqui então. Ok? Obrigado e até a nossa próxima aula então.